Você já viu essa pessoa pela rua? O Espelho Urbano entrevistou Daniel Salve, que fala sobre a vida no teatro. Será que os jovens de hoje não gostam mesmo de ler? Isso e muito mais, nessa edição do Espelho Urbano. A relação de parceria entre seres humanos e animais ultrapassa os limites domésticos e chega ao trabalho voluntário. A maioria deles já teve cachorro, gosta de cachorro, e eles se sentem amados assim, por nós, voluntários, e principalmente pelo cachorro. Este é o tema do curta desta edição. O Espelho Urbano está no ar. Olá, o programa de hoje está começando. Olá, pessoal. Oi, Stephanie. Me diz uma coisa, você já pensou em falar árabe? Árabe, Isa? Não, eu acho uma língua tão diferente, mas por que você pergunta isso? É porque muitos jovens, além do tradicional inglês, estão procurando idiomas diferentes, inclusive o árabe. Confira na reportagem de Paula Carriel. إن شاء الله اليوم لقاءنا لقاء مختلف. لقاءنا النهارده هيكون مع مجموعة من الصحفيين جاءوا ليتحدثوا معنا عن درس اللغة العربية. أليس كذلك يا باولا؟ É isso mesmo, Mohamed. Nós viemos saber como funciona o aprendizado de uma língua não tão comum aqui no Brasil. Alguns idiomas estão mais presentes na vida do brasileiro por motivos acadêmicos e profissionais, como o inglês. Já outros atraem por uma nova razão. A maioria do que aprende árabe, ele aprende pelo gosto. Tem uma outra coisa de fator religioso, que ele quer converter ao Islã, ou quer estudar sobre o Islã, ou quer saber do Alcorão, essas coisas. O brasileiro Davi Moraes, que se tornou muçulmano, faz aulas de árabe para conseguir entender o Alcorão. A interação entre culturas está muito intensa hoje, né? Então você tem muitas possibilidades assim, muito na cara. Um levantamento de junho de 2015, divulgado pelo site Hype Science, especializado em pesquisas de ciência e tecnologia, mostra que entre os idiomas mais falados e procurados do mundo estão o chinês, espanhol, inglês, hindi, árabe, português, russo e japonês. Para o coordenador desta escola de idiomas, a procura dos jovens em aprender uma língua estrangeira, além do inglês, está cada vez maior. Eu vejo o Brasil é um país que está se abrindo cada vez mais ao mundo. E o idioma é a chave da abertura do mundo. Então, falando um idioma só, sabe? E comparado hoje ao analfabetismo. Porque uma pessoa que só fala um idioma como o português, ele acaba sendo limitado em todos os aspectos. Enquanto alguns idiomas estão em alta, outros caíram em desuso, como é o caso do francês. O francês era a língua da grande cultura por muito tempo e, portanto, era a língua de prestígio, né? Era a língua das elites. Por isso, tinha prestígio nas escolas. No momento em que você tem as grandes guerras, você tem uma mudança para o inglês devido ao prestígio que os países de língua inglesa, no caso a aliança entre Estados Unidos e Inglaterra, levam a uma vitória, né, nas grandes guerras. Apesar de o francês não ter a mesma predominância da época em que era ensinado nas escolas, o idioma ainda atrai jovens brasileiros. Eu comecei a escutar um cantor francês que se chama Serge Gainsbourg e eu sempre tive um interesse pela França, além disso, mas quando eu comecei a escutar ele, eu comecei a escutar as músicas, eu comecei a gostar da cultura francesa dos anos 60 e aí eu queria aprender o francês. Cada vez mais, o jovem procura aprender uma terceira língua, depois ou mesmo em paralelo ao inglês. Esta professora destaca que não há problema em querer aprender mais de um idioma ao mesmo tempo. Ele consegue entender que aquele momento é inglês, aquele momento é espanhol ou outro idioma, então não tem... Ele consegue diferenciar isso. A princípio até um vocabulário, mas depois ele vai conseguir separar muito bem. É um desperdício muito grande você não aprender outra língua. Você se restringe muito. E para você que é antenado e quer aprender em casa, a gente mostra agora alguns aplicativos que podem te ajudar. Esse é o Duolingo. Você escolhe um idioma entre 12 opções e, através de exercícios interativos, vai avançando na língua. Você também pode traduzir textos e sugerir mudanças nas traduções de outras pessoas. Nesse mesmo estilo, existe o Memrise. Esse aplicativo oferece jogos e exercícios didáticos nos quase 100 idiomas que estão disponíveis.
Essentials é mais específico. Você pode treinar o vocabulário de um idioma que já está aprendendo. Com categorias como compras e cores, você seleciona a palavra certa entre 4 opções. Todos eles são gratuitos no iTunes e no Google Play. Mas não adianta falarmos vários idiomas sem ter bagagem cultural. E o jovem brasileiro é conhecido por não gostar de ler. Mas será que isso é realmente verdade? Você vai conhecer histórias de jovens que vão na contramão das estatísticas agora, na reportagem de Caroline Maziero. Em 2014, aproximadamente 70% dos brasileiros não leram sequer um livro. Isso, segundo pesquisa da Federação do Comércio do Rio de Janeiro. O dado positivo é que o percentual de leitores é maior entre os jovens moradores de zonas urbanas, de acordo com o levantamento de 2012 do Instituto ProLivro. Quantos livros você acha que você lê por ano, em média? Por ano eu costumo ler de 10 a 15. Mais de 8 livros. Ano passado eu li uns 70. Aí esse ano eu ainda parei nos 54, mas tá indo. Daniel Moreira, de 25 anos, é um exemplo de como a leitura pode estar inserida no cotidiano do jovem. O ator lê desde os 11 anos, quando foi apresentado à literatura fantástica. Foi o primeiro livro que eu li na minha vida. E ele tá todo marcadinho, né? Tá. Por que tá tudo marcado? Porque eu comecei a ler porque eu tô fazendo uma resenha crítica pro YouTube, que eu tenho um canal literário. Aí depois eu fui buscando outros livros, foram aparecendo, daí comecei a ler. Assim como o Daniel, a estudante de Direito Melina Simão faz parte do grupo de jovens que não consegue se desgrudar de um livro. Sempre tem um livro na bolsa, assim. Você vai para uma fila do médico, você tá com o livro. Você vai no shopping, você tá com o livro. Se tá sem o livro, você entra na livraria. Eu sou desse tipo de pessoa. Aqui, na entrada da livraria, a gente encontra vários livros voltados para os jovens, como o sucesso do cinema Jogos Vorazes e o sucesso da blogueira nacional Bruna Vieira, De Volta aos 15. Nesse espaço, a gente vê aquilo que eles gostam ou não de ler. Nós temos 3 tipos de jovens lendo hoje. Os que seguem os blogueiros, né? Hoje tem muito blogueiro que está lançando livro, está vendendo muito. E tem os jovens que gostam da literatura fantástica, que é a literatura que mais procura fantasia, magia, trouxe, o Harry Potter trouxe um tempo atrás, e aí ficou um tempo uma lacuna, sem muitos livros, e agora tem vários autores nacionais, inclusive, com esse tipo de livro. E o terceiro público é aquele que gosta de ler tudo. Tem gente que lê romance, lê policial, lê poesia. É um público um pouco menor, mas também que frequenta bastante a loja. Mas por que os jovens possuem essa preferência pela literatura de ficção? Esses 2 autores que escrevem para o público jovem respondem essa pergunta. Você sai do seu dia a dia, né? Mesmo dentro do livro, você lidando com problemas familiares, desamorosos e etc. Na fantasia é um bruxo, é uma fada, é uma coisa mais mística. Então você acha que você não está lidando com os problemas do mundo real. Então isso que eu acho que atrai tanto público, tanta gente. A literatura fantástica ela é uma metáfora de sentimentos que todos nós temos ao longo da nossa vida. Então, desde a infância do medo das coisas que a gente tem, até o amadurecimento da adolescência, até a busca por um propósito quando a gente amadurece e entra na fase adulta. A literatura fantástica é uma metáfora de tudo isso. Só que, além disso, ela possui dragões, possui fadas, possui orques e anjos e tal, e que, na verdade, permeiam todos esses sentimentos, mas são esses sentimentos que geram essa identificação. Mas será que esse tipo de leitura, conhecida como descompromissada, pode ser considerada própria para o amadurecimento do leitor? O leitor se forma lendo. A maturidade do leitor é uma questão de quantidade de leituras que ele faz. E quanto mais leituras ele faz orientado, mais crítico ele vai se tornar. Com tantas opções, não é difícil perceber porque esses jovens gostam tanto de entrar em outro mundo. A fantasia, ela conquista todos os corações. E uma novidade no mercado são os livros interativos. Confira! Para começar, um daqueles livros de colorir que viraram febre neste ano. O livro A Floresta Encantada, de Joanna Basford, é um dos mais famosos do gênero para adultos. A obra da editora Sextante foi a 3ª mais vendida no país até o mês de maio deste ano. Foram mais de 22 mil exemplares no total, calculados somente na última semana de setembro. O livro nos faz entrar em um jardim em preto e branco, para que possamos colori-lo com as cores da natureza. Outra dica é o Destrua Este Diário, publicado em 2007, por Carrie Smith. Como o título já diz, o objetivo do livro da editora Intrínseca é destruir o diário. Nele estão escritas várias instruções que devem ser seguidas da forma mais criativa possível. Smith nos convida a rasgar páginas, rabiscar, pintar fora das linhas, manchar e até mesmo levar o livro para o banho. Será que você teria coragem de fazer isso? E se você pudesse escolher como a história termina?
O livro Que Tal Essa Noite, de Birdie Clark, traz uma proposta semelhante a um jogo de RPG. No fim de cada capítulo, o leitor deve tomar uma decisão para que a história possa continuar. A obra da Verus Editora apresenta sempre mais de uma versão possível para o fim do capítulo. Cada decisão resulta em uma possibilidade totalmente diferente. Dessa forma, cada leitor cria uma história única. A seguir, dicas para curtir o seu final de semana sem gastar nada. E ainda, a inclusão está entrando no mundo da moda. Descubra como no próximo bloco. Desde 1972, a Clínica de Fonoaudiologia da PUC Campinas está de portas abertas para a comunidade. Com equipamentos de última geração, realiza exames e terapias de reabilitação da fala. Se necessário, oferece aparelhos auditivos. Mais informações pelo telefone 3343-6843. Sabe aquilo que você não conta nem para o seu melhor amigo? Conte com a Clínica de Psicologia da PUC Campinas. Com o apoio de professores e estagiários, a clínica oferece atendimento psicológico gratuitamente. Mais informações pelo telefone 3343-6846. Estamos de volta com o Espelho Urbano. O desfile final do primeiro concurso de moda inclusiva aconteceu este mês aqui em Campinas. Mas afinal, o que é moda inclusiva? A repórter Carolina Herculano acompanhou a produção do evento e mostra agora pra você. A moda tem um lado que vai muito além da estética. Une conforto, praticidade e beleza em um único produto para atender às necessidades dos portadores de deficiência. Esse é o desafio da moda inclusiva. É questão de você valorizar a funcionalidade do produto, né? Não pensar só na questão estética, porque se ele não for funcional, ele não tem valor. Na prática, esse desafio pode ser para atender um portador de deficiência física. Ela tem acessibilidade na roupa aqui e o calça tem o velcro que eu posso estar tirando comigo sentado ainda. E na luva tem um antiderraspante também. Ou mesmo deficiência visual. Optei por colocar no ombro, é fácil dela passar a mão aqui e saber da cor do vestido que ela está usando. Eu optei por usar um tecido que não precisasse colocar zíper, nada que iria dificultar. E no colete do cão-guia, eu optei também por colocar o autorrelevo para ela passar a mão e saber que ele pode usar a mesma cor de roupa que ela. O censo de 2010 aponta que 23,9% da população brasileira declararam ter algum tipo de deficiência. Em razão disso, são necessárias atitudes que estimulem profissionais de moda e estudantes da área a desenvolverem peças que atendam às necessidades especiais dos portadores de deficiência, além de promover debate sobre o tema. A vencedora do concurso optou pela elegância voltada para quem necessita da cadeira de rodas. O tema da minha roupa é elegância, então é a mulher se sentir numa autoestima melhor e também a intenção é aproximar o público inclusivo da gente mais ainda, cada vez mais. O professor Tiago acredita que a ideia do desfile é boa para incentivar esse mercado, já que hoje existe procura, mas são poucas as opções. Eu acho que não deve só ter o evento hoje, falar sobre a moda inclusiva no dia de hoje e depois isso morrer. Para as pessoas perceberem que há uma certa demanda e uma necessidade, seja local, regional e assim por diante. Para a Miss Caroline Marques, a moda inclusiva é muito importante para a autoestima das pessoas. Porque sentimos iguais, a gente quer igualdade para todos. E sempre mostrar que nós não somos coitados nem heróis, somos iguais a todos. O professor explica ainda que a moda inclusiva deve ser trabalhada dentro dos segmentos que já existem. A moda inclusiva ela deve ser trabalhada de que forma? Dentro daquilo que já existe. Por isso que você chama de inclusão social. E não criar, vou desenvolver roupa para deficiente físico. Não, eu trabalho com moda fitness, eu trabalho com alfaiataria. De que forma eu poderia trabalhar a inclusão social dentro daquilo que eu já desenvolvo no quesito produto?
falar em inclusão, em Campinas existe uma lei que regulamenta os provadores para pessoas com necessidades especiais. Esta lei de 2010 se baseia nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT exige que as medidas dos provadores sejam de 1,80 m de largura por 1,80 m de altura. Além disso, a norma número 9050 da ABNT determina critérios de construção do piso, das barras e rampas, entre outros. Os provadores adaptados ainda não são facilmente encontrados. Caso você queira fazer uma reclamação, ligue no 156 ou acesse o site da Prefeitura de Campinas. Mudando de assunto, Isabela, um ator em Campinas está surpreendendo as pessoas de cima de um poste. Exatamente, Stephanie. É o ator Daniel Salve, que está rodando os bairros de Campinas com uma peça bem diferente. A repórter Mariana Rodrigues conversou com ele. Este não é o único poste que tem lâmpada para trocar, mas isso não é uma denúncia, é teatro. Eu queria saber como que surgiu a ideia deste espetáculo. Ele vem de um desejo, de uma necessidade minha de montar um espetáculo solo, e eu sabia que queria muito unir duas linguagens que me interessam muito, o teatro e o circo. Eu tinha então um elemento circense, que era o mastro, tinha um mote para o roteiro dramatúrgico, que seria um poste, uma lâmpada que queima e eu venho trocar, e me faltava alguma coisa a mais do trabalho que eu fazia, que era... Trabalhei muito com teatro físico sempre, e alguma coisa que pudesse me desafiar. Como em toda a minha história teatral, assim, enquanto trajetória de vida, eu me sentia muito sisudo, eu falei, ok, então o desafio agora vai ser como trabalhar o cômico. A peça, ela faz parte de um projeto maior, que é Tem Lâmpada para Trocar. Tem Lâmpada para Trocar pode ser um mote inicial para estar nos lugares, para poder provocar o encontro. Mas depois desse primeiro momento, desse primeiro instante, onde nasce o nome do projeto e nasce o projeto através dessa leveza, dessa brincadeira, eu começo a entender que ele tem alguns significados muito maiores. Tem algumas ideias no mundo muito queimadas, algumas coisas que precisam urgentemente ser trocadas. Como surgiu esse interesse pela atuação e como foi o caminho até aqui? O teatro vem na minha vida de uma maneira muito ao acaso. Eu queria ser jogador de futebol em toda a minha adolescência, mas eu tive alguns sinais. Teve um dia que eu fui assinar um contrato e eu quebrei o pé no jogo daquele dia. Eu falei, opa, aí rolou um tempo de recuperação. Quando voltei, no mesmo lugar eu quebrei de novo em treinamento. Foi em São João da Boa Vista que Daniel fundou o grupo Teatro de Tábuas, mas é em Campinas, 10 anos depois, que tem a ideia de unir o teatro com técnicas circenses, quando entra para a Escola Companhia de Circo. É a partir daí que surgem as primeiras ideias do poste. Quais as outras mudanças que o teatro trouxe para a tua vida? Isso é um objeto de estudo, porque a maneira como eu escolhi fazer teatro, ela não se desassocia da maneira como eu escolhi viver. Eu acho que algumas pessoas escolhem esse caminho. Eu fui uma delas e até eu sou muito feliz de ter feito essa escolha. A ética do fazer teatral não está distante da ética do dia a dia. A maneira como você se relaciona com o seu público não está diferente, distante da maneira como você se relaciona com a sua companheira, com seus filhos, com seus amigos, com as pessoas na rua. Então, existe uma linha muito tênue que separa esse ser artista do ser humano como um todo, assim. Eu estou tentando falar assim um pouco dentro da pergunta que você me fez, porque de verdade eu já não acho que tenha separação. Eu vim de uma trajetória de 12 anos em coletivo, e quando eu saio e começo a trabalhar com alguns coletivos, mas de maneira autônoma, dependendo eu ter a disciplina do meu próprio trabalho, e falo, vou fazer um espetáculo solo, vem essa figura do poste, onde ele nada mais é que um centro muito fixo, onde a partir dele eu vou criar
todas as relações, mas também o meu próprio eixo, e a partir do meu próprio eixo eu me relaciono com todos, mas sempre volto, sempre ali nesse eixo é que algo precisa acontecer e ser transformado, uma lâmpada ser trocada. A programação do espetáculo Poste e outras opções para você estão nas dicas culturais. A peça Poste foi produzida por Ricardo Pussetti, da companhia Lume Teatro, e é gratuita. Você ainda tem 3 opções para conferir a apresentação ao ar livre. Dia 26 de setembro, às 11 horas da manhã, no Largo da Catedral. Dia 1º de outubro, às 2 horas da tarde, na Praça Giovanni Melotti, que fica na Avenida Padre Almeida Garré, no Taquaral. E 3 de outubro, às 10 horas da manhã, no Museu da Cidade de Campinas, próximo da Estação Cultura. Em Campinas, uma exposição comemora os 150 anos do livro Alice no País das Maravilhas, do inglês Lewis Carroll. A artista campineira Valéria Menezes criou a exposição Encontros com Alice, que utiliza adesivos, textos, desenhos e objetos para fazer uma releitura atual da história original do livro. A exposição acontece em 4 locais diferentes no Cambuí, até dia 30 de setembro. Os endereços você encontra na página do Facebook Encontros com Alice. Outra dica de exposição são as obras de Tomie Otaki, que estão expostas na Galeria de Arte da CPFL Cultura. São mais de 40 gravuras presentes na exposição, que mostra as inspirações e transformações do mundo contemporâneo. A exposição fica na Galeria da CPFL até o dia 3 de outubro. E para quem não dispensa um cinema, a 9ª Mostra Curta de Audiovisual acontecerá do dia 23 até 31 de outubro em Campinas. De 200 filmes inscritos, foram selecionados 69 curtas, sendo 20 deles da região metropolitana de Campinas. Os filmes serão exibidos em praças públicas e espaços culturais da cidade. Para saber os horários e os locais de apresentação, entre no site www.mostracurta.arte.br. Eu quase voltei à vida uma vez. A programação do Museu da Imagem e do Som de Campinas conta com a semana especial do diretor Joaquim Pedro de Andrade, conhecido por ser um dos mais importantes nomes do cinema novo. A obra mais famosa do cineasta foi Macunaíma, adaptação do romance escrito por Mário de Andrade. Você confere 6 filmes do diretor gratuitamente do dia 28 de setembro até 3 de outubro. Ai, que preguiça. As datas e horários das sessões podem ser conferidas no site www.misscampinas.com.br. E no próximo bloco você vai ver como voluntários de 4 patas fazem a diferença na vida de muitas pessoas. Voltamos já. Todo mundo tem um amigo especial. A PUC Campinas tem vários. No CIAD, jovens e adultos deficientes da comunidade recebem auxílio para uma formação profissional e humanista. O CIAD fica no Campus 1 da PUC Campinas. Para mais informações, ligue 3343-7116. Desde 1982, a assistência judiciária da PUC Campinas oferece serviços jurídicos a pessoas com dificuldades financeiras. A assistência judiciária fica na Avenida Orozimbo Maia, número 176. Para mais informações, ligue 3232-9109. E o último bloco do Espelho Urbano de hoje é dedicado a um assunto muito especial. O projeto Medicão completa 15 anos agora em outubro. Esse é um trabalho que reúne pessoas que se dedicam ao voluntariado com um parceiro muito especial. Confira!
você chega com o animal, traz uma felicidade imensa. A maioria deles já teve cachorro, gosta de cachorro, e eles se sentem amados assim, por nós, voluntários, e principalmente pelo cachorro. E ele fica assim, né? Ele fica ali no meio, como um instrumento mesmo. Muitas vezes a pessoa não quer nem conversar com você, só quer ficar com o cachorro. A partir do momento que você consegue conciliar o trabalho voluntário do ser humano, né? Então que você consegue trazer o seu animal, né, junto no trabalho, então isso realmente é que a magia da coisa está aí. O que eu sinto é que é uma alegria quando a gente vê as outras pessoas vendo os cães e eles se transformam. Por exemplo, aqui na casa de repouso, os senhores e senhoras não têm contato nenhum com cão, ou até com outras pessoas. Tem um lugar que é um lugar especial, eu gosto muito de ir lá. E a gente sai com eles, são pacientes com deficiência mental, e a gente dá uma voltinha num balãozinho que tem assim na frente, né, da casa assim, de onde eles são atendidos, com a coleira, né, eu segurando a coleira como voluntária, uma coleira adicional que eu dou na mão desse deficiente, que é um paciente especial. Damos essa voltinha e aquilo é a coisa mais maravilhosa que aconteceu no mês para ele. Eles chegam a chorar. E teve também o caso da menina Marcinha, né, de São Paulo, né, do hospital em São Paulo, que a menina ela tem um problema de nascença, ela mora na UTI, né, e ela não consegue mexer a musculatura do corpo, os músculos do corpo dela não tem controle sobre o músculo, né? Então, por exemplo, um simples sorriso que a gente dá, ela não consegue fazer. E foi na presença da Hannah, né, que ela conseguiu dar o primeiro sorriso dela, aos 5 anos de idade. Eu acho que o principal, assim, de aprendizado é o amor ao próximo. E a gente vai lá e ajuda eles, de certa maneira, e eles ficam muito felizes e a gente aprende a amar indiretamente, né, através do cão. É muito legal. Tem gente assim, em cadeira de roda, que mal consegue te olhar. A hora que você chega perto com o tofu, você pega na mão desse paciente, passa a mão assim, esse paciente sorri. Então, isso tudo vai aumentando o amor que você sente pelo próprio animal. A gente acaba esquecendo de os idosos, pessoas doentes. Então, para mim, é muito gratificante mesmo participar desse projeto. No começo do ano, eu estava procurando alguma coisa para fazer nas férias. E aí eu comecei a pesquisar na internet, né, algum trabalho voluntário que envolvesse cães. E aí eu achei esse que envolve os cães, só que de uma maneira positiva, né? Que vai em casas de repouso, vai em hospitais, escolas. Eu achei muito interessante. Eu estava um dia em casa lendo o jornal e eu vi lá, procura-se voluntários, né, para trabalhar com animais, com terapia assistida por animais. Eu falei, nossa, acho que eu vou lá então, né, ver como é que é isso, porque gosto tanto de animais e gosto tanto de ajudar as pessoas, de doar o meu tempo. E com esse exemplo de trabalho voluntário tão legal, o Espelho Urbano fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E fique agora com o clipe de imagens que tivemos no programa de hoje. Até a próxima!